Eu tô chegando, tô sem freio, é o bonde dos menor sem freio. Tô sem freio, eu tô chegando, tô sem freio, é o bonde dos menor sem freio. Obrigado, Valtteri Galochas, obrigado, Mitsubishi Lance e principalmente obrigado, Deus. Sim, Deus. É impossível alguém continuar ateu depois de ter visto o início da corrida de ontem, assim como é impossível de ter Fórmula 1 no domingo e eu não salvar a sua segunda-feira com o nosso resumo multiplicado. A previsão do tempo até a véspera da corrida não dizia nada sobre chuva. Até que a gente chega no domingo de manhã, com o tempo fechado, cai uma chuva bem antes da corrida começar, o caos acontece e aí logo depois ela vai embora e não volta mais. Mó solzão, mó paz. Coincidência? É Deus, mamãe! Mas a gente vai explicar tudo com calma, né? Antes mesmo da corrida começar, já tava caindo uma chuvinha, mas que todo mundo acreditou que ia acabar logo. O problema é que deu a hora da corrida começar e tava lá danada ainda, né? Todo mundo botou o pneuzinho verde, intermediário, aquele que não é para chuva tão pesada, e bora pra largada. Assim como no ano passado, na Hungria mesmo, o nosso amigo Valtteri Porcas, que largava da segunda posição, broxou novamente e começou a ser ultrapassado por uma galera. Não satisfeito em apenas trollar na largada, agora ele decidiu também trollar na freada, né? Perdeu completamente o ponto, deu uma sarrada no carro do Baldão, que foi empurrado na direção do Supermax, enquanto ele próprio foi na direção do Chico Pires. Ou seja, além da McLata, o Galoche conseguiu ferrar as duas Red Bulls de uma vez só. Eu não sei se o Jorge Russo seria capaz de um negócio parecido com esse, tá? E isso daí pode ser algo que pesa muito a favor do finlandês para ele conseguir se manter na Mercedes por ano que vem. E se ele não conseguir essa vaga, deu para ver pelo menos que na sinuquinha ele leva jeito, né? Dá até para de repente desafiar o grande baianinho de Mauá. Se isso já não fosse caos o suficiente, o Mitsubishi Lance decidiu manter a tradição da equipe dele de copiar a Mercedes e olha só, acabou fazendo a mesma coisa, sem a mesma qualidade, é claro, né? Já que ao invés dele ferrar 3 carros, ele acabou ferrando só 2, né? O do Charlinho Leclerc e o do Ricardão. A bagunça era gigante, né? E aí eles deram uma bandeira vermelha para poder ter tempo ali para conseguir arrumar tudo. O saldo dessa onda do Battle Royale foi o abandono do Chico Pires, do Baldão, do Charlinho, além, é claro, dos próprios organizadores da festa, né? O Valtteri Porcas e o Mitsubishi Lance. O Supermax, apesar da baita pancada, conseguiu se manter na corrida, só que o carro dele estava muito danificado no assoalho, assim como o Ricardão. E aí, se você acha que acabou aí, calma, que tem mais, tá? Na hora dos carros darem mais uma voltinha de formação, antes deles se alinharem no grid para a relargada, todo mundo percebeu que a chuva tinha parado totalmente e que o solzão que estava ali já há algum tempo também já tinha dado uma boa secada na pista, né? Então talvez seria uma boa ideia já partir logo para os pneus de pista seca, né? Exceto o Lewis Hamilton, que decidiu ficar nos pneus intermediários mesmo e foi pro grid. Sozinho. É sério. Ele estava literalmente sozinho. Ele era o único carro alinhado lá no grid de largada, né? Então aparecendo eu curtindo o final de semana com todos os meus amigos, né? Antes da largada mais solitária da história, ainda deu tempo do ovo do gato de botas se envolver num acidente. Mas, como essa corrida não cansava de eventos bizarros, nesse acidente ele não teve culpa. E sim, ele acabou sendo vítima do Jesus italiano, que foi liberado na parada dos boxes na hora errada, acertou o carro do ovão e danificou a suspensão dele, tendo assim mais um abandono na corrida, né? Com as luzes apagadas, o Hamilton foi embora sozinho, né? O menino Jorge Russo, extremamente precoce, tentou dar uma de brasileiro, meteu o louco, saiu ultrapassando geral que estava na filinha lá esperando liberar a saída dos boxes, né? E aí, obviamente, como lá é Europa, né, e lá as leis funcionam,
acabaram mandando ele segurar a empolgação e devolver as posições que ele ganhou. O Lewis Hamilton, logo no final dessa volta, obviamente acabou parando para colocar os pneus corretos. E nesse momento, senhoras e senhores, o top 3 da corrida era simplesmente Ocon, Sebastião e Nicolas Latifi. Sim, este era o pódio do GP da Hungria até então. Jorge Russo estava na 7ª colocação e Chamequinho dentro do top 10. Tudo bem que a corrida estava sem 6 carros, né? Mas para a Haas ficar em 14º já seria uma vitória, né? Agora, ficar no top 10 seria praticamente impossível. Supermax e Hamilton agora estavam fora dos pontos e iam ter que se recuperar. O Supermax começou abrindo os trabalhos e já foi logo ultrapassando o Chamequinho. O Hamilton foi passando algumas pessoas também, até precisar lidar simplesmente com ele, Monte Gasly. E aí não teve jeito de escalar, né? Como ele não conseguiu e estava perdendo tempo, precisou antecipar a parada e tentar recuperar na parada dos outros. Supermax e Ricardão até tentaram reagir a essa parada do Hamilton, mas voltaram para a pista já atrás dele. E como ambos estavam com os carros danificados, eles não conseguiram acompanhar. Enquanto isso, lá na frente, o pau ia quebrando entre o Ocon e o Sebastião na briga pela liderança da corrida, né? O Sebastião estava bem mais rápido, tentando de todas as formas ultrapassar, mas ele não conseguia. Nesse meio tempo, nós tínhamos simplesmente não uma, porém 2 Williams dentro do top 10. Nicolas Latifi acabou caindo para a 8ª colocação e Jorge Russo para a 9ª. Será que a zica atacaria eventualmente? Será que a Williams finalmente pontuaria, mas só com o Latifi e não com o Jorge Russo, porque ele acabaria se ferrando de novo? A corrida foi avançando e Lewis Hamilton seguia na sua recuperação após decidir parar de novo e estava ganhando várias posições com os seus pneus médios e mais novos do que a maioria, que tinha parado só uma vez e tinham colocado os pneus duros, né? Até que quando ele estava na 5ª colocação, precisando passar o quanto antes Jovem Alonso, que estava na 4ª posição, para ele poder ter tempo de conseguir ultrapassar mais pessoas até o final da corrida. Bom, a princípio seria uma presa fácil, né? Jovem Alonso nesse final de semana tinha completado 40 aninhos, teoricamente já não era mais o mesmo, ainda mais voltando de 2 aninhos fora da Fórmula 1, guiando um carro muito pior que a Mercedes, né? O que Lewis Hamilton havia esquecido é que Jovem Alonso não havia usado ainda a sua técnica secreta, né? Quando Hamilton chegou para tentar a ultrapassagem, Jovem Alonso assumiu a sua verdadeira forma. Giga Alonso. Simplesmente ocupando todo o centímetro de asfalto disponível na pista, Giga Alonso conseguiu segurar a Mercedes de Lewis Hamilton por aproximadamente 10 voltas, né? Lewis Hamilton, surpreso e incapacitado, começou a choramingar no rádio, só que ninguém podia fazer nada a respeito, né? Até que com 5 voltas para o fim da corrida, Giga Alonso, já esgotado e com carro e pneus muito inferiores, acabou errando na primeira curva, travou uma roda e liberou um espacinho na pista que permitiu a ultrapassagem de Lewis Hamilton para assumir a 4ª posição. Logo depois, a vítima seria Comic Sainz, até ali numa excelente corrida de recuperação, porque ele tinha largado da 15ª posição e já estava no top 3. O espanhol não conseguiu a mesma façanha do seu compatriota mais jovem e acabou sendo ultrapassado com facilidade. Aí, o Lewis Hamilton ligou o turbo e foi à caça dos 2 primeiros. O problema é que o tempo que ele perdeu com o Giga Alonso foi tão grande que ele acabou chegando tarde demais para a festa, né? Cruzou a linha só na 3ª posição, enquanto Sebastião ficou em 2º e simplesmente tivemos um novo vencedor na Fórmula 1, Esteban Ocon. Pela primeira vez desde Alain Prost com o Renault Clio lá na década de 80, que um francês não ganhava uma corrida com carro e motor franceses também. A celebração no pódio foi com Ocon, Sebastião e Lewis Hamilton, né? Esse último, inclusive, que eu achei que ia meter um cosplay do zagueiro Paulão lá no São Paulo, né? Quase desmaiou em cima do pódio, de tão quebrado que ele estava. Né? De acordo com ele, ele ainda tem sintomas até hoje do Covidudo. Acontece que o top 3 depois da corrida foi modificado e o Sebastião foi simplesmente desclassificado da corrida.
O motivo é que o Comic Science terminou na 4ª posição e a gente sabe que quando isso acontece, ele ganha o pódio depois da corrida. Não, sacanagem. De acordo com a FIA, é porque pela regra, os carros depois da corrida eles têm que conseguir ainda ir de volta aos boxes e ainda tem que sobrar 1 litrão de combustível lá dentro do tanque. Como o Sebastião já parou o carro logo depois, né, que cruzou a linha, isso já acendeu um alerta na rapaziada da fiscalização. E aí quando eles foram lá pedir para ver o combustível dele, só tinha 300 ml e aí por isso ele foi desclassificado. Eu sei, é uma regra bem cocô que hoje em dia, numa era cheia de sensores e computadores para lá e para cá, faz parecer que a Fórmula 1 ainda está na época do Fangio, né? Mas se tá na regra, é a regra, né? Os caras pediram 1 litrão, você só entregou uma latinha, então não tem jeito. Inclusive, com todos os olhos voltados para o Ocon na liderança e a recuperação de Lewis Hamilton, finalmente as pessoas conseguiram de alguma forma não zicar Jorge Russo e a Williams. E sim, eles conseguiram, rapaziada, finalmente. Patife e Jorge Russo ficaram no top 10 e conseguiram marcar pontos com o ônibus Cometa, né? E não só 1 ponto, 10 pontos, já que eles ficaram em 7º e 8º, né? Depois que o Sebastião, claro, foi punido. A festa lá na live que a gente fez ontem foi tanta que eu até estourei os confetes que eu tinha guardado para essa ocasião. E eu fiquei o dia inteiro ontem aspirando meu quarto e ainda tô achando confete ainda, mano. Mano, aqui, ó. Não sei se deu pra vocês verem aí, né? Tem confete colado até no meu teto agora, se eu não me engano. O top 3, no final das contas, acabou sendo, então, Ocon, Lewis Hamilton Sortudão e Comic Science. Jovem Alonso ficou P4, Pierre Gasly no P5, Yuri Tsunami ficou P6, Nicolas Patife e Jorge Russo P7 e P8, Supermax deu uma mínima recuperada com o carro quebrado e conseguiu terminar P9 marcando 2 pontinhos e Vovô Raikkonen fechou o top 10. Com a punição do Sebastião, incrivelmente, somente 3 carros não marcaram pontos nessa corrida. Foram os sortudos Ricardão em 11º, que segue na montanha-russa dele, né? Sobe com tudo em uma corrida e desce com tudo na outra. Mick Chamequinho em 12º, que para a Haas é praticamente uma vitória, e Jesus Italiano em 13º. Valtteri Porcas, inclusive, após a corrida, foi punido em 5 posições no grid na próxima corrida pelo boliche que ele ocasionou na primeira curva. Na minha opinião, seria uma punição leve pelo estrago que ele fez. Mas, como ele foi o craque do jogo, na opinião dos nossos especialistas, que no caso sou só eu, então a punição foi aceitável. A Fórmula 1 volta dessa pausa somente no final do mês, ou seja, daqui a 4 semanas. Pelo menos a gente volta em grande estilo lá em Spa, na Bélgica. Vamos torcer para que a corrida seja melhor do que a que foi do ano passado, né? Que o Jesus Italiano tentou summonar o safety car no estilo que só a Haas sabia fazer e acabou estragando a corrida totalmente. Se você curtiu esse vídeo, não esquece de deixar um like e se você não é inscrito, se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos, beleza? A gente se vê numa próxima, um abração, valeu e fui!